qual seria a sua categoria NEM em Hunter x Hunter? Mas assim, eu não tô falando de habilidades mais fortes, nem qual seria seu Hatsu, da técnica mais apelona ou da luta mais bonita do anime. Tô falando de algo mais interessante. Quem você é como pessoa. Porque em Hunter x Hunter NEM nunca foi apenas poder, nem é reflexo, é identidade. É a personalidade manifestada em forma de energia. E Togashi deixa isso claro várias vezes ao longo da obra, principalmente quando o próprio Hisoka explica que é possível deduzir a categoria NEM de alguém apenas observando seu comportamento, suas escolhas e sua forma de agir. Nesse vídeo eu quero ir além do básico, quero falar de cada categoria NEM como um tipo de personalidade, explorando como essas pessoas pensam, como reagem sob pressão, como lidam com conflitos, emoções, objetivos e até os próprios efeitos. A ideia é simples, no final do vídeo você não vai apenas saber o que é cada categoria, você vai sentir qual delas provavelmente seria a sua. Então, dito isso, vamos começar aqui. A primeira. A primeira, no caso, seria a fortificação. Os fortificadores, eles são talvez a categoria mais direta, Enem. Mas isso não significa que eles sejam simples no sentido negativo. Pelo contrário, a simplicidade dos fortificadores é a sua maior força. Pessoas dessa categoria costumam ter uma personalidade extremamente honesta, não apenas com os outros, mas consigo mesmas. Eles sabem o que eles querem, sabem o que sentem, raramente fingem ser algo que não são. Fortificadores não gostam de jogos mentais, manipulação ou estratégias excessivamente complexas. Para eles, o caminho mais curto entre dois pontos é quase sempre o melhor. Essa personalidade se traduz em uma força de vontade absurda. Fortificadores são movidos por objetivos claros e, quando colocam algo na cabeça, seguem em frente mesmo que o caminho seja doloroso, difícil ou injusto. Eles não desistem facilmente e muitas vezes não desistem nunca. Isso faz com que sejam vistos como teimosos, impulsivos ou até mesmo infantis em alguns casos. Mas na verdade, existe ali uma convicção muito profunda. O problema é que essa mesma intensidade emocional pode se tornar um risco. Codificadores sentem tudo de forma muito forte. Alegria, raiva, tristeza, frustração. Quando algo dá errado, eles tendem a reagir com o coração antes da cabeça. São pessoas que confiam muito nos próprios sentimentos e isso pode levá-los tanto a atos heróicos quanto a decisões destrutivas. Gon, nesse caso, é o maior exemplo disso. Ele não é estrategista, ele não é calculista, mas é absolutamente fiel ao que sente e ao que ele tem como objetivo. E quando essa emoção sai do controle, o resultado pode ser devastador. Se você, nesse caso aqui, é alguém direto, emocionalmente intenso, que prefere agir a ficar analisando possibilidades infinitas e que acredita que esforço e determinação podem superar qualquer obstáculo, há uma grande chance de você ser um fortificador. Então, nós vamos para os transmutadores. São pessoas que vivem fora do padrão. Desde cedo costumam ser vistas como estranhas, excêntricas ou difíceis de entender. Elas pensam diferente, sentem diferente e muitas vezes não se encaixam facilmente em grupos ou expectativas sociais. A personalidade de um transmutador é marcada pela criatividade e pela imprevisibilidade. São pessoas que gostam de experimentar, testar limites e quebrar regras, não necessariamente por rebeldia, mas porque simplesmente não enxergam o mundo da mesma forma que os outros. O óbvio não os satisfaz. O traço muito marcante dessa categoria é a dualidade. Os transmutadores raramente mostram tudo o que são de uma vez. Eles podem parecer brincalhões, despreocupados ou até mesmo caóticos, mas por trás disso, geralmente existe uma mente afiada, observadora e estrategista. Muitas vezes eles escondem suas verdadeiras intenções até o momento certo. Essa habilidade de adaptação é incrível, mas também pode gerar problemas. Transmutadores tendem a mentir, às vezes para os outros e às vezes para si mesmos. Podem ter dificuldades em lidar com emoções de forma direta e preferem mascarar sentimentos reais com humor, ironia ou comportamento excêntrico. Killua e Hisoka, nesse caso, representam lados diferentes dessa mesma categoria. Ambos são imprevisíveis, ambos são criativos, ambos perigosos, quando subestimados também. Nesse caso, se você é alguém que odeia rótulos, gosta de surpreender, muda de abordagem com facilidade e sente que sua mente funciona fora da caixa, mutação provavelmente é sua categoria. E aí nós temos a classe dos emissores, que no caso eles são basicamente pura energia. Eles vivem no presente, reagem rápido e dificilmente conseguem ficar parados, fisicamente e mentalmente. Sua personalidade é marcada pela impulsividade, pela intensidade e por uma necessidade quase constante de ação. Diferente dos fortificadores que seguem emoções profundas, os emissores muitas vezes reagem antes mesmo de entender o que estão sentindo. São pessoas meio que de pavio curto, mas também de recuperação rápida. Explodem, discutem, brigam e minutos depois já seguiram em frente como se nada tivesse acontecido. Eles não gostam de planejamento excessivo.
Detalhes, regras e explicações longas os cansam. Emissores querem ver resultado, querem impacto, querem movimento, e isso faz com que sejam ótimos em situações de pressão, onde decisões rápidas são necessárias, mas péssimos em cenários que exigem paciência e visão de longo prazo. Emocionalmente, os emissores podem parecer instáveis, mas existe uma honestidade brutal neles. Eles sentem de forma intensa, expressam sem filtro e raramente escondem o que estão pensando. Isso pode afastar algumas pessoas, mas também cria relações muito verdadeiras. No caso, se você é alguém que age no impulso, se estressa fácil, mas também se recupera rápido, se prefere resolver tudo na hora e odeia enrolação, provavelmente a emissão é muito provavelmente a sua categoria. E aí nós temos os conjuradores, ou a classe da materialização. Eles são o oposto do caos. São pessoas que observam, analisam e só então agem. Suas personalidades são marcadas pela cautela, pelo senso de responsabilidade e por uma necessidade quase constante de controle. Não no sentido de dominar os outros, mas de entender o ambiente ao redor. Essas pessoas tendem a ser introspectivas, pensam muito, refletem muito e carregam emoções profundas que nem sempre externalizam. Os conjuradores raramente tomam decisões impulsivas e cada escolha pesada, cada risco é extremamente calculado. Esse cuidado extremo, no entanto, pode gerar ansiedade. Conjuradores frequentemente se preocupam demais com o futuro, com as consequências e com o e se. Podem se tornar rígidos, fechados ou até mesmo paranoicos quando sentem que algo foge do controle. Kurapika é o exemplo perfeito disso. Ele é inteligente, metódico, emocionalmente intenso, mas sempre tentando manter tudo sob controle. E quando esse controle se rompe, o impacto é enorme nele. Resumindo, se você é alguém sério, observador e que prefere planejar antes de agir e sente o peso das próprias decisões de forma muito profunda, conjuração ou materialização é a sua categoria, que provavelmente descreve você muito bem. Provavelmente é a sua categoria. Os manipuladores, no caso, são estrategistas por natureza. Eles pensam em termos de causa e efeito, gostam de entender como as coisas funcionam e principalmente como as pessoas funcionam. Sua personalidade são marcadas pela lógica e pelo autocontrole. As pessoas raramente agem movidas por emoção pura. Mesmo quando sentem raiva, medo ou tristeza, tendem a processar esses sentimentos de forma mais racional. Gostam de planejar, organizar e até mesmo prever cenários. Por outro lado, os manipuladores podem ter dificuldade em lidar com emoções espontâneas, tanto as próprias quanto as dos outros. Podem parecer frios, calculistas ou até mesmo distantes, mesmo quando se importam profundamente. Eles se sentem confortáveis quando estão no controle da situação. Quando perdem esse controle, podem entrar em conflito interno, tentando recuperar a estabilidade a qualquer custo. Nesse caso, se você é alguém lógico, estratégico e que gosta de liderar, organizar e entender o comportamento humano e que prefere pensar antes de sentir, provavelmente manipulação é a sua categoria daí. E nós temos os especialistas. Os especialistas eles não seguem regras, nem do NEM nem da personalidade humana comum. Pessoas que simplesmente não se encaixam nos outros padrões das categorias. Suas personalidades são únicas e muitas vezes contraditórias. Podem ser carismáticos e distantes ao mesmo tempo, frios e empáticos, calmos e assustadores. Especialistas costumam ter uma visão de mundo própria, difícil de explicar e ainda mais difícil de replicar. Eles não se moldam ao ambiente. O ambiente se molda a eles. Sua presença costuma causar impacto, seja admiração, medo ou curiosidade. Muitas vezes eles nem percebem o quanto influenciam os outros. Ser um especialista não significa ser melhor, significa ser diferente, e essa diferença pode ser tanto uma bênção quanto uma maldição. Nesse caso, se você sente que não se encaixa em nenhuma categoria e que sua forma de pensar é única, e que as pessoas raramente conseguem te definir, talvez a sua categoria seja a da especialização. No geral, cada categoria que a gente falou aqui, seja fortificação, transmutação, emissão, conjuração, manipulação ou especialista, representa uma maneira diferente de pensar, sentir e agir. Nenhuma é melhor que a outra. Todas têm seus pontos fortes, defeitos e riscos. O que muda é como cada pessoa lida com aquilo que sente e com o poder que tem nas mãos. Mas agora eu quero saber de vocês. Depois de tudo isso, qual categoria nem você acha que mais combina com a personalidade de vocês? Você se vê mais como alguém direto e determinado, criativo e imprevisível, impulsivo e intenso, analítico e cauteloso, lógico e estrategista, ou alguém que simplesmente não se encaixa em um padrão? E também, outra pergunta seria qual categoria nem vocês acham que eu sou? No caso, se alguém acertar aqui nos comentários, eu vou fixar o comentário de você aqui, tá? Comenta aqui embaixo se você percebeu ao longo do vídeo, ou ao longo dos meus vídeos aqui no canal, qual é a categoria que vocês acham que mais se encaixa comigo. E é isso. Se você curtiu esse tipo de análise mais profunda, deixa o like para apoiar o canal, se inscreve se ainda não for inscrito e compartilha esse vídeo com aquele amigo que também gosta de Hunter x Hunter e que talvez queira também saber qual seria a categoria dele aqui. No geral é isso e falou, rapaz, até a próxima.